Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 17 de maio de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto, com períodos de nublado e possibilidade de chuva em áreas isoladas. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 60%. A temperatura máxima fica na casa dos 29 graus. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus em Goiânia. E a meteorologia prevê a chegada de uma massa de ar frio em Goiânia na semana que vem. Os goianienses foram surpreendidos pela mudança brusca de temperatura que tomou conta da capital nessa semana. O fenômeno foi provocado pela alta da umidade relativa do ar. É o que explica a meteorologista Elizabeth Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia. Chegou uma frente fria no final de semana, aqui no sábado, e essa frente fria trouxe aí o declínio de temperatura, também veio associada a uma massa de ar frio. Aí, consequentemente, declinou um pouco a temperatura e trouxe chuva também. Mas tendência no momento é que ainda já enfraquecendo essa frente fria, já enfraqueceu e tem só possibilidade para hoje, para amanhã, e aí volta a baixar a umidade relativa novamente. Elizabeth Alves também falou sobre os cuidados que a população deve tomar para evitar problemas de saúde nessa época do ano. Fez uma bacia com água, quando já tiver um período muito seco, quando chega aí a umidade a 20%, 15%, utilizar o umidificador, que vai chegar nesses níveis. Mas no momento que a gente está nesse período de transição, a tendência é essas oscilações em termos de umidade e temperatura elevada ou baixa, A previsão é de que outra massa de ar frio chegue a Goiânia na semana que vem. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:03. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Dilma, a busca da verdade agora é decisão de Estado. Folha de São Paulo, acidente no metrô de São Paulo fere 49. O Estado de São Paulo, Comissão da Verdade não será revanchista, diz Dilma. Correio Brasiliense, partidos querem votar logo o fim do 14º e do 15º. Valor econômico, crise tende a retardar recuperação para 2013. Estado de Minas, famílias com a corda no pescoço e o PIB também. Jornal do Comércio, Comissão da Verdade, nem ódio, nem perdão. 0 hora de Porto Alegre, Ministério Público pede intervenção do Judiciário na fase. Brasil Econômico, PIB do futebol brasileiro pode saltar de 8 bilhões para 50 bilhões de reais. O Popular, Meio Ambiente, governo vai levar Cerrado a Rio+20. Diário da Manhã, sem ódio, Dilma chora e garante que Comissão da Verdade vai apurar crimes da ditadura sem revanchismo. Agora são 7:04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo assina logo mais às 8 horas o projeto de lei que cria o passe livre estudantil e, em seguida, prestigia a posse do Conselho Estadual da Juventude. Os 2 atos serão em solenidade no Palácio Pedro Ludwig Teixeira, no auditório Mauro Borges, na Praça Cívica. Às 10 horas, o governador participa da inauguração da sede do INSS em Pirenópolis, com a presença do ministro da Previdência Social, senador Garibaldi Filho. Às 3 da tarde, no Teatro Rio Vermelho do Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, o governador
lança o programa habitacional Cheque Mais Moradia. E às 4h30, Marconi prestigia o Congresso de Gestores e Executivos do Banco do Brasil no Oliveiras Place, no setor Bueno. E o governador Marconi Perillo recebeu ontem apoio da bancada na Assembleia Legislativa. Dos 41 deputados, 28, portanto todos que integram a base, assinaram a moção de apoio e de confiança. 18 foram ao Palácio fazendo entrega do documento ao governador Marconi Perillo, o qual também reiterou a confiança no caráter do governador. Sônia Chaves, do PSDB, disse que a moção é uma comprovação da união da base. É muito importante, até mesmo, para dar um apoio, para eles saber que aqui na Assembleia a base está unida e a base está para trabalhar junto para o desenvolvimento do Estado de Goiás. O deputado Hélio de Souza do DEM disse que a iniciativa é uma comprovação de que o governo tem apoio quanto à sua governabilidade. Nós entendemos que é o momento em que a opinião pública de Goiás quer uma resposta de todos os cidadãos. E nós, que somos deputados, representamos aqui uma base do governo e entendemos que para poder dar condições de governabilidade, nós temos que dar o respaldo que for necessário para que o governo possa trabalhar tranquilamente, sem sobressaltos que tenta tirar a governabilidade desse momento. Isso prova que realmente a base de apoio ao governo está coesa aqui na Assembleia Legislativa? Eu sempre entendi nesse sentido. A nossa base, ela não tem tido baixas, os deputados enfrentam todo tipo de dificuldade, mas no momento que é preciso mostra a sua determinação e a sua fidelidade. Já o deputado Túlio Isaac, do PSDB, aproveitou a manifestação para cobrar na prática a fidelidade dos integrantes da base de sustentação do governo. Significa que aquilo que eu já tenho feito na tribuna, em todas as sessões. Agora o que eu peço é que essa moção de apoio saia do papel e se materialize em cada deputado. E que não fique apenas na assinatura dos deputados. E que o deputado possa mostrar que esse apoio ao governador não está apenas naquele ofício que nós encaminhamos a ele, mas está nas entrevistas das emissoras de rádio, no dia a dia, nas discussões com a oposição, com os parentes, com os amigos, enfim, que defenda o governador naquilo que cada deputado achar que é justo defender. E não fique covarde, se acovardando, deixando que os outros massacrem uma pessoa de bem. 7-8. A entrega do documento da base de apoio ao governo aconteceu ontem no Palácio das Esmeraldas. Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa, Helder Valim, ao final das investigações ficará aprovada a lisura do governador Marconi Perillo. Acreditamos que não prosperarão as acusações maldosas imputadas, fruto da irresponsabilidade, do juízo precipitado e da perseguição política. De forma exemplar, o governador Marconi Perillo já se colocou respeitosamente à inteira disposição da Justiça, do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa para esclarecer o que for necessário e demonstrar a licitude de todos os seus atos. De acordo com o deputado Fábio Souza, presidente do PSDB em Goiânia, há uma tentativa externa de desestabilizar o governo de Goiás através de acusações maldosas e infundadas. Estão tentando fazer uma vinculação para desestabilizar o governo. E a base aliada não poderia permitir que isso acontecesse. Pelo contrário, tinha que vir aqui demonstrar o seu apoio, dar o seu empenho político em prol do governo, porque o governo dando certo, o governo agindo bem, o povo vai sair ganhando. Para o governador Marconi Perillo, o apoio demonstrado pelos deputados é um estímulo para a continuação do ritmo de trabalho no Estado. Se já estamos fazendo muito com o apoio da Assembleia, da nossa bancada, este apoio nos dá tranquilidade para, inclusive, desmentir aqueles que de plantão o tempo inteiro tentam conspirar contra o governo e contra o Estado. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. E deputados aprovam projetos do Executivo e derrubam vetos. 9 projetos de autoria do Executivo foram aprovados na sessão de ontem à tarde da Assembleia Legislativa. Dentre eles, o que permite o parcelamento de débito dos devedores do programa Produzir e do Fomentar, o que, segundo o governo, vai permitir a entrada de mais recursos ao Tesouro Estadual e manterá em atividades empresas que se encontram com dificuldades financeiras. Outro projeto ratifica o protocolo de intenções firmado por Goiás, Distrito Federal e municípios da região integrada do Distrito Federal e entorno para a formação do consórcio público de manejo dos resíduos sólidos e das águas pluviais da região integrada da rede. E um outro projeto de autoria do Tribunal de Contas dos Municípios concede revisão geral anual da remuneração dos servidores do TCM relativa às datas bases de maio de 2011 e maio de 2012. A proposta concede revisão de 6,47% a partir de 1º de maio de 2011 a ser paga a partir do mês de abril de 2012.
A revisão de 6,08% sobre a tabela vigente em abril de 2012 a ser paga a partir do mês de maio do mesmo ano. Porém, essa revisão de 6,47% não se aplica aos servidores que tenham sido contemplados com aumento ou revisão durante o período de maio de 2011 a abril de 2012. Ainda na sessão de ontem, foram apreciados e derrubados vetos do governo estadual a emendas apresentadas ao orçamento pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, garantindo mais recursos para o Legislativo Estadual. 7h11. E as eleições de outubro em Goiânia. PT e PMDB começam a se desentender e a coligação para a Câmara de Vereadores pode ser ameaçada. PT e PMDB ensaiam mais uma crise na Câmara Municipal de Goiânia. Nesta quarta-feira, o vereador Djalma Araújo, do PT, afirmou que existe a possibilidade de o partido não lançar candidatos a vereador na capital. Segundo ele, o PT será prejudicado na coligação com o PMDB, que levaria a maior parte das vagas e partiria para a presidência da Câmara. De acordo com Djalma, a decisão final será tomada dia 27, quando os pré-candidatos se reunirão para discutir o assunto. Várias forças políticas que assinaram a chapa Saudações para aqueles que não têm medo de lutar, que vai apresentar dia 27 e vai escolher os 300 delegados para o encontro do PT do dia 27. Nós vamos eleger os 300 delegados para definir a coligação entre o PT e o PMDB. Vamos apoiar a pré-candidatura do prefeito Paulo Garcia, mas coligação com o PMDB, na proporcional, é aniquilar o PT na Câmara Municipal. É isso que o PMDB quer, aniquilar a bancada de vereadores. Para Agenor Mariano, do PMDB, líder do prefeito Paulo Garcia na Câmara, a coligação é benéfica aos dois partidos. Racionalmente falando, é melhor para os dois partidos a chapa vir junto, porque a condição de fazer mais vereadores, de eleger mais vereadores dentro do nosso sistema, é muito maior do que se as duas chapas saírem separadas. Então, isso não é nem discussão, é papel, caneta e número. Isso aí eu provo a hora que quiser, quem quiser, a gente deixa aprovado isso aí, só não enxerga quem não quiser. Djalma Araújo afirmou também que o PT deve se reorganizar para lançar candidato próprio ao governo de Goiás e rever os projetos defendidos na capital e no estado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h12. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar o acordo da venda da Delta Construções para a holding JF, que controla o frigorífico JBS. A Delta está no centro de denúncias de irregularidades contra o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O inquérito pede informações às empresas envolvidas e ao BNDES, que tem participação no JBS. As companhias receberão do procurador Edson Abda um prazo até a semana que vem para prestar esclarecimentos. Desde o início das denúncias envolvendo a empresa, a Delta, recordista de contratos no âmbito do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, deixou obras nas quais participava de consórcio com outras empreiteiras e vem sofrendo pressão para abandonar empreendimentos estatais que toca sozinha. Carlinhos Cachoeira é alvo de uma CPI mista no Congresso Nacional que investiga as relações dele com agentes públicos e privados. E a secretaria da CPMI informou que um advogado do Bicheiro esteve pela primeira vez nesta quarta-feira na sala reservada, onde estão os documentos em sigilo judicial sob a responsabilidade da comissão. Os integrantes da CPI se reúnem agora pela manhã, com o objetivo de analisar requerimentos que pedem a quebra de sigilo dos envolvidos nas denúncias que envolvem Cachoeira. Ao todo, 37 requerimentos foram protocolados pedindo a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico de empresas e de pessoas ligadas ao esquema do Bicheiro. O gabinete do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, recebeu notificação da CPMI do Cachoeira, confirmando a liberação de dados para os advogados do empresário. A partir da notificação, os integrantes da CPMI querem que Mello reveja a decisão da última segunda-feira que suspendeu o depoimento de Cachoeira na comissão parlamentar. O empresário é investigado por supostas ligações ilegais com políticos, empresas e autoridades públicas e o depoimento de Cachoeira está marcado para a semana que vem. 7h14. Comissão da Verdade é instalada com as presenças de Lula e Fernando Henrique Cardoso. A presidente Dilma Rousseff instalou em solenidade no Palácio do Planalto nesta quarta-feira a Comissão da Verdade. Conforme Dilma, a comissão não é motivada por ódio, revanchismo ou desejo de reescrever a história. Acompanhada dos ex-presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e José Sarney, Dilma deu posse aos 7 membros escolhidos por ela para compor a comissão, que irá apurar as violações aos direitos humanos cometidos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar.
No discurso, a presidente se emocionou e em seguida foi aplaudida de pé ao se referir às vítimas de violência durante o regime militar. Militante política de esquerda, a presidente foi torturada no combate à ditadura. É como se disséssemos que, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca mesmo pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade. A tirania pode impedi-la de circular livremente. O medo pode adiá-la. Mas o tempo acaba por trazer à luz. Hoje, esse tempo chegou. Conforme o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a comissão tem que trabalhar para revelar os fatos. FHC ressaltou que o objetivo não é colocar alguém na cadeia, mas sim que os episódios não se repitam. Uma coisa é a justiça, outra coisa é a memória, né? E aqui é o que se trata de ver a memória. E claro que a interpretação cada um dará o que quiser, mas os fatos são os fatos. Essa comissão tem que revelar os fatos. O país vai aceitando, pouco a pouco, progressivamente, que chegou o momento de, olha, faz tanto tempo, não dá para ficar fatos ainda escondidos. Temos que revelar tudo. E essa revelação não tem como objetivo botar alguém na cadeia. Tem como objetivo impedir que se repitam fatos como os ocorreram. Com a instalação da comissão, os 7 integrantes terão 2 anos para apresentar um relatório com a narrativa e as conclusões sobre os crimes cometidos. Na solenidade, Dilma também assinou o termo pelo qual entrou em vigor nesta quarta a Lei de Acesso à Informação. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora são 7h17. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Terminou o movimento grevista dos delegados de todo o estado. Eles votaram a favor das propostas oferecidas pela Secretaria de Segurança Pública, aceitando um bônus de produtividade que pode variar entre 5% e 20% e a reestruturação do quadro de delegados. O presidente do sindicato, Wilson Luiz Vieira, explicou que a greve foi uma maneira de reivindicar a incorporação de um bônus. A proposta é a mesma pactuada com a categoria no dia 30 de março, sem os bônus de produtividade que deveriam ser incorporados em janeiro de 2015. A categoria entendeu por bem, diante da formalização oficial dessa proposta, encerrar a paralisação e aguardar o compromisso do governo de retomar o processo de discussão e negociação com a categoria no final do ano. O presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Goiás, Wilson Luiz Vieira, afirma que as atividades nas delegacias devem ser normalizadas nos próximos dias. Essa demanda reprimida, ela pode ser solucionada individualmente ou repartição, dependendo das urgências de cada caso, dependendo das estruturas de cada delegacia. Os delegados estabelecerão as prioridades com relação a isso, claro, de acordo com os casos que se apresentarem. Mas acredito que em poucos dias o serviço possa, pelo menos, estar tramitando dentro da normalidade anterior. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. Mãe do suspeito de ter cometido a chacina de Doverlândia pede indenização ao governo do estado. Mãe de Aparecido de Souza, principal suspeito da chacina de Doverlândia, vai pedir indenização ao Estado devido à morte do filho num acidente de helicóptero da Polícia Civil na semana passada. O advogado de Dona Hilda Aparecida de Souza, Celso Benjamin, explicou que ela tem o direito de receber seguro e indenização. O seguro obrigatório é esse que é imposto por lei e tem o seguro facultativo, aquele que é opcional. O proprietário da aeronave contrata por opção, se quiser. É uma espécie de reforço para, no caso de ter que pagar indenizações, ele está melhor acobertado com um segundo seguro. Enquanto que o seguro obrigatório tem que ter um valor fixo, que é estabelecido por lei. No caso do seguro opcional, aí é de acordo com cada apólice contratada pela proprietária da aeronave. Agora, pelo fato do Aparecido
está sob a guarda e proteção do Estado, na razão de estar preso, o Estado tem essa responsabilidade objetiva, pagar a indenização pela morte dele. E quem recebe, no caso, são seus dependentes familiares, são os herdeiros legais. Celso Benjamin também esclareceu que os familiares dos demais tripulantes da aeronave também podem receber indenização. Recebem indenização se porventura ficar aprovado que a fabricante, por exemplo, da aeronave seja culpada pela falha, ou se houve falha do Estado na manutenção da aeronave, o Estado é que vai responder por essa indenização. Além de Aparecido de Souza, morreram na queda do helicóptero os delegados Antônio Gonçalves, Vinícius da Silva, Osvalmir Carrasco, Jorge Moreira e Bruno Carneiro e os peritos Marcel de Paula e Fabiano de Paula. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. E o Ministério Público investiga contrato entre o governo de Goiás e a empresa Fênix, responsável pela manutenção do helicóptero Koala da Polícia Civil. A empresa foi quem fez a manutenção do helicóptero que caiu na última quinta-feira em Piranhas, causando a morte de 8 pessoas, entre elas 7 policiais civis. A Fênix estava suspensa pela Agência Nacional de Aviação Civil desde 2 de maio passado, mas a empresa ainda não se posicionou sobre a suspensão. A promotora de defesa do patrimônio público, Marlene Bueno, fala dos procedimentos a partir de agora. O nosso procedimento aqui é um inquérito civil público, cujo objetivo é apurar a existência de responsabilidade quanto aos fatos ocorridos, sobretudo o acidente com a aeronave. E o foco principal é apurar se houve por parte do Estado a tomada das cautelas necessárias quanto à verificação da aptidão da empresa Fênix, da qualificação da empresa. Então nós iremos investigarmos esse contrato. A promotora de justiça, no entanto, diz que ainda não houve notificação. Nós não notificamos ainda qualquer agente do Estado e também da empresa, porque no primeiro momento nós iremos concentrarmos as atenções nos documentos. Agora, é importante frisar que a nossa investigação, nós concluímos, entendemos por bem, de retroagir a data do recebimento das aeronaves para, a partir dali, nós verificarmos pela documentação se todas as cautelas referentes ao recebimento das aeronaves e ao início da operação dessas aeronaves, se foram tomadas todas as medidas de natureza técnica, de observância, inclusive do fabricante. Uma comissão formada por representantes da Secretaria de Segurança Pública e da empresa italiana Augusta Westland vão a São José dos Campos, interior de São Paulo, acompanhar o início das investigações nas peças recolhidas da aeronave da Polícia Civil. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Um policial militar de Santa Teresa, em Goiás, está sendo investigado por suposta agressão a um estudante de 19 anos no povoado Serra de Campo, perto de Porangatu, no norte do estado. Com marcas no rosto, Lucas Alves Lemes afirma que apanhou depois de dizer ao PM que era estudante de direito. Segundo testemunhas, o estudante estava sentado com amigos em um bar quando foi abordado por 2 militares. Lucas conta que na hora da abordagem ele foi surpreendido e violentado por um dos policiais. O estudante garante que não reagiu à abordagem, nem mesmo no momento em que estava sendo revistado. Número de armas de fogo apreendidas em Aparecida de Goiânia cresce 85%. Em 2012, a Polícia Militar já retirou 52 armas das ruas do município. Revólveres, pistolas e armas longas foram encontradas em 25 bairros de Aparecida, até o dia 14 de maio. O comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Silvio Benedito Alves, afirma que as apreensões de armas apresentam aspectos positivos e negativos. São 2 situações. Uma positiva, que é a Polícia Militar nas ruas, trabalhando, fazendo seu trabalho de abordagens, e a outra, infelizmente, em razão das pessoas agora estar andando mais armadas. Por quê? Com o advento da Lei 12.403, em que o porte de arma passou a ser afiançável. Então a pessoa é presa com a arma, ela não fica detida, não fica presa, ela paga uma fiança e vai embora. Isso faz com que as pessoas se encorajam e adquiram armas aí e passam a andar armadas. Coronel Silvio Benedito Alves afirma que a posse e porte ilegal de armas de fogo são crimes afiançáveis desde que entrou em vigor a nova lei de prisões. A pessoa, para ter uma arma, ela tem que registrar e tem que ter o porte. O porte quem dá é a Polícia Federal e é muito difícil a pessoa ter o porte. Então, o que acontece? Hoje as pessoas, de forma clandestina, adquirem essas armas, muitas vezes com o intuito de praticar mesmo crimes,
furtos, roubos, assaltos e até mesmo homicídios. Então, isso aí também já está refletindo no nosso dia a dia, no nosso trabalho operacional. Esse ano, a Polícia Militar prendeu 43 pessoas em flagrante por porte e posse de arma em Aparecida. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Participação ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas nas rodovias goianas com 31 acidentes, 15 feridos e uma vítima fatal. Aliás, o acidente mais grave aconteceu ontem por volta das 10h30 da noite. Foi uma colisão frontal na GO 060, quilômetro 6, entre Palmeiras e Campestre. Caminhão placa KFC 7308 de Goiânia. Esse caminhão transportava animais bovinos. O motorista aéreo Roberto de Arruda Macedo saiu ileso. Segundo veículo, moto placa NFN 2063 de Goiás, Divaldo Mendes Cabral, vítima fatal. Aliás, um detalhe interessante é que dos 22 acidentes registrados nas rodovias estaduais, em 6 deles o envolvimento de motociclistas. Em resumo, as motos estão indo para as rodovias, o que é pior, hein? Principalmente à noite, quando o perigo é muito maior. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Secretaria de Articulação Institucional, por meio da Superintendência da Juventude, realiza hoje solenidade para assinatura do projeto de lei que cria o passe livre estudantil. O projeto será assinado pelo governador Marconi Perillo e enviado à Assembleia Legislativa para votação. Para nos contar mais sobre o projeto, conversamos agora com o Superintendente da Juventude da Secretaria de Articulação Institucional, Leonardo Felipe. Bom dia. Bom dia Gil, bom dia Karine, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Central aí do programa Mundo em Sua Casa. Superintendente, o que diz o projeto que cria o passe livre estudantil? O projeto, ele é um resgate, não apenas um resgate de um compromisso de campanha do governador, mas também um resgate de uma bandeira histórica. São 20 anos de luta dos estudantes por um passe livre estudantil que agora está sendo encaminhado à Assembleia. Um projeto que visa dar aos estudantes a possibilidade de transportar, se deslocar suas residências, seus trabalhos para o ambiente escolar, sem ter nenhum tipo de gasto, sem ter nenhum tipo de ônus. Todos os estudantes terão direito ao passe livre? De início nós fizemos um projeto para beneficiar os estudantes que tenham, de fato, necessidade de auxílio do Estado. São cerca de 40 a 50 mil estudantes que vão ser beneficiados nessa primeira etapa do projeto, né? A gente acredita que até o final do ano que vem a gente consiga implementar, aí com incremento de receita, aí a gente consiga implementar para beneficiar a totalidade dos estudantes que são usuários de transporte coletivo também. Sim, como que o estudante vai poder comprovar que ele precisa do passe livre estudantil? Bom, o primeiro requisito é ele ser usuário do transporte coletivo. Isso aí é comprovado através da utilização daquele passe escolar que já existe, né? Que é o meio passe que o estudante já tem direito por lei. O segundo critério é a questão da renda familiar, que foi estabelecida no teto de 3 salários mínimos, R$ 1.860. E também o outro critério é ser beneficiário de algum programa social, seja o Bolsa Família, o Renda Cidadã, o Bolsa Universitária, enfim. Isso aí, de acordo com estudos que nós fizemos com as Secretarias de Estado e com o CETRANS, atingirá aí um total de 40, 50 mil estudantes. A expectativa de quando o projeto será apreciado na Assembleia e de quando entra em vigor? Olha, isso aí é uma questão da Assembleia Legislativa, né? De celeridade lá dentro, mas nós temos compromisso já, não só do presidente Jair Del Cepa, mas também do deputado Fábio Souza, deputado Thales Barreto, outros deputados que nos procuraram já, dizendo que assim que o projeto chegar na Assembleia, irão dar celeridade ao processo para que a gente possa já, no início das aulas do segundo semestre, os estudantes já estarem todos cadastrados, beneficiados e usando o novo cartão do Passe Livre. Superintendente, também hoje serão empossados os conselheiros do Conselho Estadual da Juventude, que foi recriado aqui no Estado. Qual que é o papel do Conselho? Olha, desde o início da gestão do governo Marconi,
O secretário Daniel Goulart tem buscado aumentar os instrumentos de participação do jovem, e especialmente participação social política desse jovem. O Passe Livre é uma forma de participação que o estudante se facilita em poder chegar, em poder ir ao colégio sem ônus, ajudando até a própria família. E o Conselho Estadual de Juventude é um outro mecanismo, só que no âmbito da participação política. É uma instância aí que o secretário Daniel conseguiu, junto ao governador, recriar, mas recriar numa forma de deliberação, ou seja, o Conselho ele une sociedade civil e governo na discussão das políticas públicas de juventude para Goiás. Como que nós podemos melhorar o Bolsa Universitária, como que nós podemos melhorar os programas sociais do Estado e, acima de tudo, como que a gente pode aumentar a participação do jovem na fiscalização das políticas públicas no Estado. Leonardo Felipe, superintendente da Juventude da Secretaria de Articulação Institucional, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Convido novamente a todos agora às 8 horas no auditório Mário Borges do Palácio Pedro Ludovico, para, junto com o secretário Daniel, o governador Marconi e todos os demais companheiros do nosso governo, assinarem esse projeto de lei e dar posse aos novos conselheiros do Conselho Estadual de Juventude. Obrigado pela participação e pela oportunidade. Obrigada, bom dia, 7h32. Polícia Rodoviária Federal realiza a operação para combater o transporte irregular. A Operação Surpresa começou na madrugada desta quarta-feira e durou até a noite. O alvo, transporte clandestino de todos os tipos. Quem explica é o inspetor Nilton Moraes. Primeiro, com relação à clandestinidade de alguns veículos. Segundo, com relação aos veículos legalizados de linhas normais e que também andam praticando atos ilegais. E principalmente com relação ao transporte escolar. E por quê? Nós começamos a combater a clandestinidade e observamos que o passageiro do clandestino migrou para o transporte irregular. Só que o transporte irregular, agora também fiscalizados por nós, estão mostrando várias irregularidades. Excesso de lotação, tacógrafo que não funciona e até veículos conduzidos sem equipamentos obrigatórios de segurança, como cinto, estepe e extintor. São algumas destas irregularidades. Em 10 horas de fiscalização, a quantidade de veículos irregulares surpreendeu a polícia. Já foram abordados mais de 120 veículos e 80% deles apresentando algum tipo de irregularidade ou mais de uma irregularidade. O suficiente para a Polícia Rodoviária Federal intensificar ainda mais o trabalho e até mesmo estender para outros pontos do estado, como explica o inspetor Nilton Moraes. Já estão previstas outras ações para postos importantes, como os de Uruaçu, Porangatu, Morrinhos, Itumbiara, Rio Verde, Catalão, Jataí e vai por aí afora. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Instituído o Conselho de Excelência da Organização Social Gestora do HGG. 60 dias após a transferência da gestão do Hospital Alberto Rassi para o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, a organização social fez sua primeira prestação de contas ao governo do estado na manhã desta quarta-feira no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Durante a reunião foi apresentado o Conselho de Excelência nomeado pelo governador Marconi Perillo para acompanhar o desempenho da UES à frente do HGG. Para o secretário de Saúde, Antônio Faleiros, o balanço é positivo. Primeiro, as pequenas reformas estruturais, físicas que realizaram na unidade. Segundo, a estrutura de atendimento, que já foi mudada e muito no check-in exame, nas cirurgias. As reformas pontuais no centro cirúrgico propiciaram que houvesse aumento do número de cirurgias realizadas em relação aos períodos do ano passado. O coordenador de gestão hospitalar do IDETEC, Marcelo Rabari, diz que os desafios iniciais já foram superados. A partir de agora, o HGG se prepara para aumentar o número de atendimentos. Garantindo o abastecimento e garantindo as condições mínimas de infraestrutura que foi conseguida nesses 2 meses, nós estamos garantindo o funcionamento do hospital, nas suas enfermarias, nos seus ambulatórios e principalmente no centro cirúrgico, onde nós estamos caminhando para um aumento do número de cirurgias, que já aconteceu, e também a outra expectativa é que não haja remarcações nas cirurgias previamente agendadas. Como meta para resolver o problema da saúde, o governador Marconi Perillo anunciou para os próximos dias a escolha do terreno para a construção do Hugo 2 na região noroeste de Goiânia. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h36. Encontro em Goiás discute conferência Rio+20, que acontece mês que vem no Rio de Janeiro. O governador Marconi Perillo foi o palestrante da abertura da conferência que discute em Goiânia a participação de representantes do Estado na Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Participante do evento, o jornalista e ambientalista Washington Novaes disse que a Rio+20 chega em um momento crucial, já que hoje a população mundial consome muito mais do que a Terra consegue repor. A conferência vai tratar de dois temas muito importantes, que são a questão da economia verde, né? E como implantar a governança sustentável, como é chamado no mundo, formas de governar que sejam sustentáveis. E isso é cada vez mais importante. Ainda hoje está saindo um relatório do WWF que diz assim: nós estamos consumindo na Terra 50% além dos recursos que o planeta pode repor. Então isso é uma situação insustentável, é como uma família que gasta mais do seu orçamento, né? Caminha para a falência, 50% a mais. Até agora se falava em 30%. Então todo mundo vai ter que fazer um esforço enorme para adaptar a sua economia, a sua vida, o seu consumo a essas possibilidades. E Goiás não escapa à regra. Goiás também tem que fazer a sua parte. Então Goiás, essa conferência aqui também vai dizer o que é que Goiás está fazendo nessa direção e o que é que pretende fazer. O evento em Goiânia prossegue durante todo o dia de hoje no Auditório Lago Azul, no Centro de Convenções. Já a Rio+20 será realizada de 20 a 22 de junho na cidade do Rio de Janeiro. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. 8ª Semana de Cultura e Cidadania PUC Goiás. Uma mão estendida para a população. 14.970 participações em eventos gratuitos só na última edição. Teatro, música, literatura, dança, exibição de filmes, feira de livros e muito mais. Arte e cultura para todos os gostos e idades. De 24 a 26 de maio, tudo grátis. Fique atento à programação e não perca. Informações 39 46 11 22 ou no www.pucgoias.edu.br. Apoio Governo de Goiás e a AGECOM. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem projeto de lei que regulamenta a profissão de árbitro de futebol. Em tramitação há 10 anos no Congresso, a proposta estabelece punição para arbitragem fraudulenta. Ou seja, quando for comprovado que o juiz interferiu dolosamente no resultado natural da partida. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa. O deputado Chico Alencar, relator do projeto, disse que é uma lacuna o fato da arbitragem ser amadora, quase um serviço voluntário. O juiz recebe por partida. Agora, com a lei, a profissão ficará regulamentada, dando um caráter mais estável à preparação do árbitro de futebol. Mas antes de entrar em vigor, o projeto de lei aprovado pela Câmara precisará ainda ser votado pelo Senado. São Paulo largou na frente na disputa com o Goiás por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Goiás que perdeu para o São Paulo ontem no Morumbi por 2-0. E o detalhe é que os 2 gols do São Paulo surgiram em lances que a bola estava de posse do Goiás. Rafael Tolói vacilou no primeiro gol de Luiz Fabiano e Egídio entregou nos pés do Lucas para armar a jogada no segundo gol marcado por um ex-jogador do Goiás, Douglas. O Goiás que tem o São Paulo novamente na quarta-feira em Goiânia, jogo de volta, tendo que vencer por 3 gols de diferença, ou vencer por 2-0 exclusivamente e levando a decisão para os pênaltis. Mas o Goiás agora pensa na Série B, a prioridade da temporada. O Goiás que estreia sábado contra o América de Natal, na cidade de Goianinha, 60 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte. Delegação que permanece durante todo o dia em São Paulo e às 8 horas da noite embarca com destino a Natal, pensando já na estreia na Série B do Brasileiro. 5 jogadores que estiveram presentes no jogo de ontem não vão para o jogo
contra o América de Natal. Lateral direito Peter, zagueiro Valmir Lucas, lateral esquerdo Egídio, volante Amaral e o meia Ramon retornam para Goiânia. De São Paulo, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. Quem passar nesta eliminatória entre Goiás e São Paulo enfrentará o vencedor de Vitória e Curitiba, que empataram de 0-0 no jogo de ida ontem à noite em Salvador. Atlético começa a apresentar um time renovado para o Brasileiro da Série A. Daqui a pouco no estádio Antônio Ascioli, o Atlético realiza treinamento decisivo para a estreia no Campeonato Brasileiro. Domingo, 6h30 contra o Cruzeiro em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Ontem, ao final da tarde, foram apresentadas as primeiras contratações para o Campeonato Brasileiro. O volante Carlos tem 23 anos, 1,87m e 82 quilos. Seu último clube foi o Bahia de Feira de Santana. O meio-atacante Danilinho, que disputou o Campeonato Goiano com a camisa do craque, tem 27 anos. O zagueiro Gustavo vem por empréstimo através do Flamengo, 26 anos, 1,83m, 89 quilos. E o meia Railan, jogador que tem 22 anos e também estava no Bahia de Feira de Santana. Railan foi o principal destaque, a revelação do Campeonato Baiano desta temporada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Palmeiras conseguiu nesta quarta-feira um empate em 2-2 contra o Atlético Paranaense no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2012 em Curitiba. O Alviverde joga a partida de volta com a vantagem de poder empatar por 0-0, 1-1 ou vitória por qualquer placar. Já o time rubro-negro precisa vencer por qualquer resultado. Se repetir o 2-2, a decisão da vaga será nos pênaltis. O jogo de volta deste duelo é já na próxima quarta-feira na Arena Barueri, cidade da Grande São Paulo. Quem passar pega o vencedor do jogo entre Bahia e Grêmio, que se enfrentam hoje em Salvador. Vila Nova vive a expectativa para disputar a Série C. O Vila Nova segue se preparando para o início da Série C do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 27 contra o Oeste de Itápolis, no estádio Serra Dourada. No treino de ontem, Roberto Schneider posicionou o Vila da seguinte maneira: Juan no gol, Nego na lateral direita, César Gaúcho e Rafael Vaz no miolo de zaga, na lateral esquerda o Alan. O meio-campo do Vila teve Luiz Marques recuperado de uma artroscopia no joelho, Ricardinho, Rafael Carioca e Jorginho. No ataque, Patrick e Marion. Na segunda parte do coletivo de ontem, o Carioca deixou o time titular para a entrada do volante Evandro. Em relação a contratações, 3 jogadores que estiveram no Vila em 2010 estão voltando, estão acertando o negócio com a diretoria colorada. O zagueiro Leandrão, o lateral direito Ivan e também o meia Eberson. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Corinthians segurou a pressão do Vasco e conseguiu sair com empate por 0-0 de São Januário no jogo de ida das quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira. Com a igualdade, qualquer empate com gols classifica os vascaínos. Quem vencer, avança. Novo 0-0, a vaga nas semifinais será decidida nos pênaltis. O jogo de volta será na quarta-feira que vem no Pacaembu. No outro jogo de ontem, Assunção, Libertad e Universidade de Chile empataram em 1-1. Hoje, 2 clubes brasileiros entram em campo pelas quartas de final da Libertadores contra times argentinos. O Fluminense joga em La Bombonera com Boca Juniors e o Santos enfrenta o Vélez Sarsfield. Às 7h44 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Dia Nacional de Luta Antimanicomial será amanhã, 18 de maio. E para lembrar essa data tão importante para a saúde mental, os profissionais da área, juntamente com os parceiros que constroem essa luta, planejam uma série de atividades a serem realizadas na semana de comemoração. Para falar com a gente sobre o assunto, vamos conversar agora com o presidente do Conselho Regional de Psicologia, o Adson Arantes Gama. Bom dia.
Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes do Mundo em Sua Casa. Presidente, este ano o tema é focado na questão da violação dos direitos dos portadores de sofrimento mental. Que tipo de violações esses pacientes sofrem? Olha, na verdade, a gente tem que fazer um retrospecto, pensar como é que o indivíduo, né, com problemas mentais ou com sofrimento mental, que a gente usa esse termo, vem sendo tratado ao longo dos anos. Então, indivíduos que tinham comportamentos diferentes, eles eram colocados em manicômios, né, chamados manicômios fechados, e ali eles sofriam, né, eram tratados não como humanos, mas como pessoas, como indigentes e até como animais. E por isso que surgiu essa luta para que a sociedade não tivesse mais esses manicômios. Então hoje nós temos o Sistema Único de Saúde, que realmente é a obrigação do Estado de cuidar dessas pessoas em lugares que não sejam depósitos de pessoas humanas. Então, o interesse aí da luta antimanicomial, e na verdade nem é uma comemoração, mas sim uma luta para que as pessoas, para que o Estado assuma de forma definitiva essa questão. É tanto que o tema é sustentar a diferença. Saúde não se vende, gente não se prende. O Conselho Regional de Psicologia vê que tipo de avanço nessa política, da luta antimanicomial? Olha, hoje nós temos vários avanços, né? E é claro, mas precisa melhorar muito. E lembrando que o Fórum de Saúde Mental vem lutando desde 1994 e nós somos parceiros deles, né? Então hoje nós temos casas de acolhimento transitórios, consultórios de rua, residências terapêuticas, centros de convivências, projetos de geração de renda, entre outros. E além de dispositivos legais que protegem essas pessoas. O Estado de Goiás é historicamente caracterizado pela prática da internação, contando ainda com mais de 1.000 leitos psiquiátricos. É um processo muito lento de implantação da rede assistencial. Então aí nós temos muito que lutar. É preciso investir em uma cultura de inclusão e respeito à diversidade, traçar estratégias capazes de garantir a ampliação da renda, de serviços substitutivos, implantação do CAPS 24 horas, ampliação dos centros de convivência, programas de geração de renda e investimento em ações intersetoriais como cultura, moradia e trabalho. Então temos muita coisa ainda, Gil e Karine, para poder ser feito para esses usuários que há muito tempo eles são excluídos da nossa sociedade. O Adson Arantes Gama, presidente do Conselho Regional de Psicologia, falando conosco sobre o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia. Muito obrigado a todos e a todas. 7h49. A GEAB vai construir mais de 50 mil casas pelo programa Cheque Mais Moradia. Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação, vai lançar hoje à tarde o programa Cheque Mais Moradia. Por meio dele, o governo pretende beneficiar cerca de 210 mil pessoas nos 246 municípios goianos. O presidente da AGEAB, Marcos Abrão, explicou de que forma esse programa vai funcionar. O Cheque Mais Moradia é uma evolução do Cheque Moradia. Hoje a GEAB não entrega mais cheque, a gente entrega casas. Nós fizemos uma reformulação total do cheque moradia para que a gente pudesse atuar em todos esses programas federais e poder principalmente atuar nos 246 municípios do estado de Goiás. Marcos Abrão também falou sobre as parcerias que o governo de Goiás está realizando para promover a construção de novas casas. A perspectiva é que a gente construa no mínimo 50 mil novas moradias até o término do governo. Porque a única forma que a gente tem de construir habitação de interesse social é em parceria. Então, parceria com os municípios, com os movimentos sociais, com o governo federal, juntamente com o governo estadual. Para finalizar, o presidente apontou quais são os critérios que uma pessoa precisa atender para participar do programa. A GEAB trabalha prioritariamente com as famílias que ganham de 0 a 3 salários mínimos. E principalmente que a população tenha a confiança, porque nós estamos já com conjuntos habitacionais formatados em quase todos os municípios do estado de Goiás.
E uma certeza, quando a GEAB for fazer cadastro, é porque realmente a gente tem unidade habitacional para ser entregue. O novo programa prevê investimentos na construção de 42 mil residências e cerca de 10 mil reformas. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. O presidente da AMOB é convidado a prestar esclarecimentos na Câmara sobre as obras do Mutirama. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira requerimento dos vereadores Elias Vaz, do PSOL, e Giovanni Antônio, do PSDB, convidando o presidente da AMOB, o Birajara Alves Abid, a comparecer à casa e prestar esclarecimentos sobre a suspensão de convênio entre a Prefeitura e o Ministério do Turismo para a reforma do Parque Mutirama. Além disso, segundo Elias, ele deve explicar os motivos do fechamento da Marginal Botafogo. Nós sabemos informações que 30% da obra do Mutirama seria de Carlinhos Cachoeira. Nós sabemos que a Controladoria Geral da União apontou para uma série de irregularidades, inclusive na época do processo licitatório. A CGU chegou a afirmar que o processo foi dirigido à Varra Engenharia. Tudo isso nós sabemos. Agora, nós não sabemos como é que anda essa situação do convênio da Prefeitura com o Ministério do Turismo, que é um convênio de 50 milhões de reais. Para o líder do prefeito na Câmara, Janor Mariano, a reforma do Mutirama já é notícia requentada e levada à tona pela oposição quando falta assunto. Essa questão do Mutirama foi uma novela muito grande e a população não aguenta mais ouvir falar disso porque é tudo notícia requentada. Então, às vezes, quando tá falta assim, você usa essa notícia, tá, mas nós sabemos que é notícia requentada. Então, pode ser que ele venha e dê uma notícia nova e boa, que já a data, por exemplo, da inauguração do Mutirama. Apesar da manifestação de Agenor Mariano, o requerimento foi aprovado por unanimidade em plenário. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Zoológico de Goiânia será reaberto para o público em geral na próxima sexta-feira com convites reduzidos. Desde o último dia 5, quando foi reaberto, o Zoológico de Goiânia recebeu mais de 10 mil alunos da rede municipal de ensino. A boa notícia é que a partir da próxima sexta-feira, o público em geral também terá acesso, com números limitados de ingressos. Serão 1.000 ingressos vendidos para o período da manhã e 1.000 vendidos para o período da tarde no local, a R$ 2,00 cada um. O gestor do zoológico, Rafael Cupertino, prepara a agenda para as escolas particulares da capital e do interior. Olha, tudo vai depender dessa questão da avaliação. Os técnicos aqui do zoológico têm implementado um monitoramento bem mais detalhado nesses animais, né? Então, assim, existe uma ronda diária feita, os técnicos são separados por grupos, então estão os técnicos do setor de aves, de répteis e de mamíferos. Então esses técnicos eles fazem rondas diárias, avaliam o comportamento desse animal, avaliam a questão da ingestão de alimento. Então assim, a gente pretende, no prazo menor possível, reabrir realmente de uma vez, mas existe essa questão, a população vai começar a ter acesso agora a partir de sexta-feira, né, de uma forma um pouco mais reduzida, mas já vai estar reaberto para o público. Mas a gente tem que ter essa preocupação com os animais e o entendimento por parte do prefeito, por parte do presidente da AMA, é de que a gente tem que obedecer isso, obedecer, na verdade, essa manifestação dos animais, mas até então está tudo certo. Não teve nenhum tipo de estresse maior e nenhum tipo de problema com relação aos animais do parque. O zoológico funciona de terça-feira a domingo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Atualmente tem 521 animais. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. A GECEP comemora a colheita de milho e sorgo plantados por Rei do Candos. A Agência Goiana do Sistema de Execução Penal apresenta o início da colheita de milho e sorgo plantados na lavoura do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Fazenda Esperança. O programa foi lançado pelo órgão em fevereiro deste ano pelo governador Marconi Perillo. O diretor de recuperação da agência, Aristóteles Sakai, explicou nesta quarta-feira como funciona o projeto. A Fazenda Esperança, ela é um projeto para produção agrícola e para implementação de receita também na área agropecuária. Então, nós temos aqui essa área que foi plantada, são 40 alqueires, estamos agora iniciando a colheita. Então, mas a Fazenda Esperança, ela se mostrou viável e ela então agora já está em projeto de expansão. Nós temos 76 unidades no interior do estado e nós vamos então replicar essa experiência no interior. Então poderemos chegar aí a 1.000 alqueires plantados na próxima safra. Aristóteles Sakai fala ainda do destino dos alimentos produzidos. Os alimentos eles serão consumidos, nós consumimos por mês 60 toneladas de arroz no sistema penitenciário. Então precisamos de muitos grãos. E além disso, nós também, o excedente ele será vendido, será leiloado
para implementação de receita, para investimento no próprio sistema. O diretor de recuperação do sistema de execução penal informa ainda que 40 reeducandos trabalham na Fazenda Esperança e que no estado o número deve chegar a 400. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Comissão coreana visita a 66ª Exposição Agropecuária. A Exposição Agropecuária recebeu a visita de uma comitiva de representantes de 6 empresas coreanas na manhã dessa quarta-feira. De acordo com o vice-diretor administrativo da SGPA, Adilon de Souza, em relação à pecuária e agricultura, o principal interesse dos coreanos é a mecanização agrícola. Eles já estão em negociação com 2 empresas, uma empresa goiana e uma paulista. Aí a pecuária seria na área de distribuição aqui de medicamentos veterinários, com a possibilidade de implantação até de um laboratório para fabricar, sob licença, claro, esses medicamentos aqui em Goiás, porque eles têm uma tecnologia muito avançada nessa área. Tem a questão da irrigação, motores, irrigação de lavouras, motobombas, além dos insumos. O vice-diretor administrativo da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, Adilon de Souza, afirma que a relação com as empresas coreanas pode representar ganhos econômicos para o Estado. E, sobretudo, eles querem que o Estado de Goiás seja o Estado irmão do Estado lá de uma província da Coreia, que é a província agrícola de lá. E a capital lá tem 1.300.000, 1.400.000 habitantes. Então seria mais ou menos do tamanho de Goiânia ou da Grande Goiânia, e interessa muito isso a eles. A exposição agropecuária está sendo realizada desde 11 de maio e vai até o dia 3 de junho. A abertura oficial ao público acontece no dia 18 de maio. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Planaltina, cidade que fica a 60 quilômetros de Brasília, um jovem passou mais de 60 horas dentro de um buraco de 40 metros de profundidade. Durante esse tempo, William do Nascimento só pôde consumir água da chuva. William foi resgatado pelos bombeiros depois que um morador da região ouviu os pedidos de socorro. Ele quebrou um braço e já teve alta. Agora são 7h58. No Rio de Janeiro, o Ministério Público denunciou Thor Batista à justiça por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O filho do empresário Ike Batista atropelou e matou um ciclista em março, no Rio de Janeiro. Um exame pericial concluiu que o carro dele estava a 135 km por hora. Os promotores pediram ainda a suspensão imediata do direito de dirigir do estudante. Universidades federais em todo o Brasil vão paralisar as suas atividades a partir de hoje. A decisão foi tomada em assembleia da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior. Os professores querem a reestruturação da carreira acordada com o governo federal em 2011, mas que não foi cumprida. A medida inclui a incorporação de gratificações e aumentos salariais automáticos vinculados à titulação e regime de trabalho. Os docentes também pedem melhores condições de trabalho nas instituições federais de ensino superior e atendimento das pautas elaboradas por cada unidade. 7h59, Noticiário Internacional. A segunda mulher de Robert Kennedy Jr., Mary, de 52 anos, foi encontrada morta ontem em sua casa em Belfort, no estado de Nova York. O jornal local The Journal News, assim como o New York Daily News, citaram fontes não identificadas que afirmam que Mary Kennedy teria se enforcado. Começou em Haia, na Holanda, o julgamento do ex-general sérvio bósnio Ratko Mladic, conhecido como açougueiro dos Balcãs. A guerra da Bósnia na década de 90 tem a marca da brutalidade de Mladic. Ele é acusado de chefiar o cerco a Sarajevo, em que 10.000 civis morreram. O massacre de 8.000 homens e meninos muçulmanos em Srebrenica foi o maior na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Ratko foi preso em 2011. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Frederico Pita e Thaís Oliveira. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã.
Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.